Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Tudo bem com vocês? Eu confesso que eu andei um pouco distante aqui do YouTube, mas a gente está retomando as atividades, criança na escola e muita coisa para fazer. Mas eu pretendo agora toda semana vir aqui compartilhar a palavra com vocês. Se vocês ainda não são inscritos, né, se inscreva neste canal, deixe seu like, compartilhe, coloque o sininho de notificação. Toda semana vai ter uma palavra do Senhor aqui para edificar a sua fé. Se vocês quiserem me acompanhar também no Instagram, no meu perfil aqui tem o link, né? @ThalindePaulo. Ali eu sou mais frequente, né? Todos os dias eu tenho uma palavra no Instagram também. Então sinta-se à vontade, muito bem-vindo aqui a este canal. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho do que o Espírito Santo está falando comigo desde ontem, que é uma passagem de Mateus 14:22. É uma palavra muito importante, que é sobre a coragem. O quanto nós tomamos decisões mediante a coragem, e que a coragem não é a ausência de medo. Pelo contrário, você toma suas decisões, você faz as suas ações mediante a sua coragem, com medo mesmo. Eu falo que quando eu falo, né, de Deus, quando eu prego sobre essas coisas, eu estou primeiro edificando a minha alma, né, testificando ela de que Deus traz as respostas das minhas orações, e eu faço questão de vir compartilhar aquilo que Ele coloca em mim. E tá aqui, ó, a palavra do Senhor. Aqui conta a parábola de quando Jesus pede para que seus discípulos atravessem, né, para o outro lado da praia. E eles entram todos num barco, e durante a madrugada há uma ventania, uma agitação, o barco começa a balançar de um lado para o outro, e os discípulos começam a ficar aflitos, né, naquele momento, e eles percebem uma aproximação desse barco. Quem estava se aproximando ali naquele momento era Jesus. E Jesus se aproxima, e aí ele fala: sou eu, para que os discípulos reconheçam a sua voz. E ele, por algum momento, passou-se a dúvida, principalmente na cabeça de Pedro. E Pedro grita: se é tu mesmo, me faz ir até você e que eu ande também sobre as águas. Porque eles perceberam que quem vinha ao encontro deles ali no barco estavam sobre as águas. E aí Jesus grita para ele: pode vir. Pedro imediatamente sai do barco e coloca o pé na água. Só que por um minuto, Pedro até consegue dar alguns passos sobre as águas. E logo na sequência ele afunda. No momento que ele afunda, ele começa a gritar: Senhor, Senhor, nos ajude, vamos morrer aqui, vamos perecer aqui. E Jesus, com a sua misericórdia, né, com seu amor, vá até Pedro, estende a sua mão e ele retira Pedro, que já estava se afundando na água, e eleva ele de volta à superfície. Imediatamente o Senhor olha para ele e fala, né, que fé é essa, né? Como a sua fé é pequena, Pedro. Por que é que você duvidou? Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Que muitas das vezes ele coloca nas nossas mãos sonhos, projetos, vontades. Ele se manifesta de todas as formas. Ele fala com você através da palavra, ele fala com você através do louvor, ele fala com você através de sonhos, ou até mesmo usa alguém, usa vasos dele para poder falar com você, ou até mesmo não que seja vaso, mas que seja uma pessoa próxima até você, porque Deus pode usar qualquer pessoa para falar com a gente. E aí Deus dá sinais do que Ele quer, e nós, com medo da exposição, com medo de avançar, medo de dar errado, medo de fazer, a gente não realiza. E eu já tive esse medo. Estar aqui no canal agora, né, pregando para vocês, falando, ministrando o coração de vocês, é um dos meus medos vencidos. Sim. Porque esse sonho, ó, é antigo. Perdoa se vocês ouvirem barulho, tá, gente? Porque hoje é uma segunda-feira, feriado na cidade, tá todo mundo em casa. Mas mesmo assim eu me propus vir aqui. Eu tive muito medo de que iam pensar de mim, do que iam falar da minha família, muito medo da exposição, muito medo de trazer aquele vídeo de restauração que eu postei há alguns dias atrás, de trazer à luz aquilo que o Senhor já tinha feito na minha família, o que o Senhor já tinha feito na minha vida. E eu já ouço a voz do Senhor há muito tempo.
Há muito tempo ele pede, Taline, abre a sua boca. Você tem o dom da fala. Eu coloco na sua boca, é eu que falo através de você, não é você que fala, sou eu que falo através de você. Quantas mulheres, quantas pessoas você vai conseguir alcançar através da minha voz? Através daquilo que eu coloco no seu coração. E aí o Espírito Santo foi me dando experiências palpáveis de que era o momento de chegar, que era o momento de fazer, que era o momento de realizar. Deixa eu falar para vocês, antes mesmo, né, de vir aqui ter esse canal, eu era uma pessoa do CLT, como qualquer outra pessoa, como você que tá me assistindo aí. Eu tive medo do meu casamento não ser restaurado. Eu tive medo de fazer minha faculdade, porque eu sou enfermeira formada, tenho pós-graduação em diversas coisas. Eu tive medo no meu primeiro emprego. Deixa eu contar pra vocês que no meu primeiro emprego, o medo me barrou e que em menos de um mês eu pedi demissão. Medo. Medo da capacidade que eu tinha, medo de ser vista, medo de o que iam pensar, medo de não ser boa o suficiente, medo da oportunidade que estava se abrindo na minha vida, do salário que eu estava recebendo, que era maravilhoso. Isso foi um dos meus medos. Aí, quando eu tive a coragem de pedir demissão e com muita vergonha, eu corri para os pés do Senhor. Deus, eu sabia que essa oportunidade era do Senhor, eu sabia que era o Senhor abrindo, eu sabia que era o Senhor fazendo, mas eu não tenho coragem. Eu não vejo em mim capacidade. Tem pessoas muito melhores que eu para ocupar esse cargo. E aí, novamente, eu voltei para essa posição. Eu tive medo de tirar a habilitação. Eu tirei a habilitação, eu fui começar a dirigir 2 anos depois. Ainda assim mesmo, eu tive que fazer uma reciclagem, pagar, né, uma profissional mulher, porque eu tirei a habilitação com um homem e eu não me sentia confortável com ele do meu lado, e foi justo na época que eu estava passando por aquele processo do meu casamento, então eu via os homens não como uma boa referência, e eu não estava bem emocionalmente para aprender, e eu falo que eu passei, né, na prova prática por Deus. 2 anos depois, o Senhor me fez mudar de cidade, e me fez ter coragem de pegar o volante. Você vai dirigir. Eu lembro que a primeira vez que eu dirigi sozinha foi no aniversário de 5 anos da minha filha, que foi uma festinha aqui no condomínio, e eu precisava ir para São José, eu precisava levar minha sogra, enfim, não lembro muito bem, mas eu sei que foi exatamente nesse dia. De lá para cá, eu passei a dirigir tranquilamente. Não foram dias fáceis, não foram dias difíceis, teve dia de sentar no volante, de achar que o coração ia sair pela boca, de que a pressão ia subir, que eu ia desmaiar, com a minha filha no carro, e eu falava, Senhor, eu preciso de coragem. Eu preciso trabalhar de carro, então eu vou no teu nome. Eu vinha, colocava um louvor, eu fazia uma oração. Coragem. Não me faltou coragem. Fui com medo mesmo. Recentemente, trabalhando, quando eu engravidei do Otto, né, que é o meu filhinho, que vai fazer 6 meses, eu falei pro Senhor, Deus, eu passei tanta coisa na minha primeira maternidade, eu me senti tão ausente na primeira maternidade, que o Senhor teve misericórdia das minhas orações, dos meus desejos, o Senhor me concedeu a graça de gerar um segundo filho. E eu quero estar com ele, pelo menos no primeiro ano de vida. E eu vou ter a coragem, mesmo com medo, eu vou ter a coragem de pedir desligamento. E assim eu fiz, mesmo com medo. Mas sabe o que o Senhor trouxe para mim nesse tempo? De que as mãos dele sempre esteve estendidas sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre a minha família. Ele é o Deus da provisão, ele é o Deus que faz tudo, é o Deus por completo. A gente vai passar por dificuldades, não tem como. Você sendo crente ou não, a gente vai passar por dificuldades, mas a gente precisa ter ciência de quem está no barco. E eu estou passando um outro processo agora, tentando me entender, tentando me encaixar, e Deus está falando comigo, você tem que ter coragem. Por que você está querendo esconder aquilo que eu estou trazendo à luz? Por que você está querendo que as pessoas não vejam o que eu estou fazendo em você e através de você? É necessário coragem. Foi necessário coragem para olhar para o meu esposo e falar para ele, amor, eu não quero mais voltar para o trabalho. Eu quero estar com os nossos filhos. Eu consigo estar com os nossos filhos. É o momento.
de estar com os nossos filhos. Eu preciso estar com eles. A nossa filha está crescendo, eu preciso estar mais próximo dela, eu preciso direcionar ela. Só um minuto. Olivia! Então eu não sei o que você está passando, quais são os seus sonhos, o que tem te paralisado até aqui, o que não tem te deixado avançar, o que tem deixado seu coração aflito. Jesus olhou para Pedro e falou: por que você duvidou? Que fé é essa? É ao mesmo tempo que você fala que você confia em mim, você não confia? Por um minuto, Pedro até andou, mas ele tirou os olhos de Jesus. Olha que coisa forte. Ele tirou os olhos de Jesus. Ele olhou para trás, ele olhou para aquele cenário, para aquele vento que estava acontecendo, pelaquela tempestade. Ele temeu afundar, ele temeu que a água entrasse no barco, ele temeu não estar andando sobre as águas. Então ele super temeu, ele teve medo. E com medo, ele afundou. E olha que vergonha se ouvir da boca de Jesus, né? Que ele é tudo e que a gente afunda quando a gente tira os olhos dele. Mas ele é tão misericordioso, que ele não tinha necessidade nenhuma de se revelar ali. E ele se revelou. E sabe o que aconteceu depois disso? E aí os dois voltaram pro barco, né? Jesus e Pedro entraram pro barco de novo. E naquele mesmo momento o vento parou de soprar. O que estavam no barco, quem ficou de fora do cenário, que observou toda aquela pataquada de Pedro, ficaram admirados pelo poder e autoridade que Deus tinha. E ainda confessaram sobre a sua boca de que ele realmente era o Senhor, o Filho de Deus. Então é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Não tem como o Espírito Santo, não tem como Deus entrar num ambiente e as coisas não serem mudadas. Eu recebi tanta mensagem de mulheres, né, querendo saber como foi intimamente o meu processo de restauração. E eu falei, gente, não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Eu simplesmente me posicionei. E aí, às vezes, não fica claro o que é o posicionamento. Eu passei a buscar o Senhor de todo o meu coração. Eu passei a pedir ao Senhor que Ele me refizesse. Eu dizia exatamente essa frase para o Senhor: Deus, me faça como um barro na mão do olheiro. Me refaz. Se for preciso, o Senhor me quebra. Se for preciso, o Senhor me leva na fornalha, porque esse é o processo do vaso. Me refaz de novo. Não adianta, né, a gente colar as estruturas e derramar o azeite, você tá me entendendo? Derramar o azeite no odre velho. Ele não aguenta a pressão, ele vai explodir. Então eu falei pro Senhor: me leva, porque no fundo do poço eu já estou. Essa situação para mim já é o fim do fim. Não vejo saída aqui. Mas eu sei que o Senhor é capaz de entrar comigo aqui e fazer conforme o Senhor fez lá na sua palavra. Entrar, né, com os leões. E aí quando eles olharem na fornalha, né, e ver que existia um quarto homem andando ali, e que o fogo não consumia, que o fogo não queimava suas roupas, não queimava suas vestes, suas sandálias, seu corpo, seu cabelo. É exatamente sobre isso. É exatamente sobre isso. A gente precisa ter essa dependência do Senhor. A gente precisa ouvir a voz dele, a gente precisa ser sensíveis. Ah, Thaline, as pessoas me perguntam muito: Thaline, você não vai voltar a trabalhar? Você abriu mão de ser enfermeira? Gente, eu sou enfermeira e ponto. Eu sou enfermeira dos meus aqui de casa, eu sou enfermeira dos meus amigos quando eles precisam, sou enfermeira dos meus familiares quando eles precisam. O dia de amanhã não me preocupa. Se eu tiver que voltar para o trabalho, a gente volta. Mas se o senhor quiser me usar em outra área, eu estou disponível. Eu estou disponível. Por muito tempo, eu achava que não viver isso, né? Eu sempre vivi no raso. Eu demorei muito a mergulhar na presença. Ah, se eu tivesse mergulhado antes. Porque conhecida eu já sabia. Saber da palavra eu já sabia. Mas por que eu não mergulhei antes na presença? Sabe? Por que eu não trouxe à luz antes o que ele queria pra mim? Pra minha vida, pra minha casa, pra minha família? Precisei passar por todo esse processo para talvez chegar até aqui, para te trazer uma luz, mulher,
para falar para você que você pode. Eita, olha o chorinho. Olha o chorinho. Para falar para vocês de que vocês podem, que a gente avança no Senhor. Existe um olhar da sociedade que subjuga a dona de casa, sabe? Porque hoje eu sou dona de casa. Se me perguntarem qual é a minha profissão, eu sou enfermeira e dona de casa. Mas eu sou dona de casa. Tá dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha família. É uma forma de adorar o Senhor. E eu sempre quis muito isso pra mim. Muito. Só que eu tinha muita vergonha de externar isso. De que eu queria. Só que aí o Espírito Santo começou a funilar, começou a apertar. Falou, não, você vai, porque você vai ser porta-voz para muita gente, você vai ser porta-voz para muitas mulheres indecisas, até mesmo para as que estão trabalhando e que têm um chamado sobre a vida delas e tem medo, sabe? Tem medo de fazer suas coisinhas para vender, tem medo de empreender, certo? Então, a palavra de hoje é exatamente isso. A coragem. A coragem não anula o medo. É você ter coragem mesmo mediante o medo e ir lá e fazer. Agora eu te faço uma pergunta. Para vocês e para mim. Quando foi a sua última primeira vez? O Espírito Santo também tem falado muito comigo sobre isso. Quando foi a primeira vez que você viajou sozinha? Quando foi a sua última primeira vez que você... Quando foi a sua última primeira vez? Nossa, primeira vez que eu venho viajar, primeira vez que eu ando de avião, primeira vez que eu saio sem meus filhos. É uma coisa muito importante. A maternidade, ela te traz a plenitude. E tem uma passagem na Bíblia que diz, eu não sei nem por que eu tô entrando nesse assunto, mas Deus tá me tocando para falar, que a mulher será salva pela maternidade. Eu encontro muito da minha geração, das mulheres da minha idade, elas são mães, mas elas se esquecem. Por um momento, o puerpério te faz focar apenas no filho, mas você esquece de você. Então, quando foi a última vez que você saiu, só você? Que você foi fazer uma unha, que você foi arrumar o seu cabelo? Quando foi a última vez que você se deu o prazer de sentar e assistir um filme, de fazer uma comida para você, de ter o seu autocuidado? Quando foi a última vez que você conseguiu fazer uma depilação? Quando foi a última vez que você conseguiu tomar um banho, que você lavasse seu cabelo com mais tranquilidade, sem muita correria? Gente, eu tenho 2 filhos pequenos, meu esposo trabalha fora, e eu tenho colocado no meu pilar de prioridade o meu autocuidado, certo? Então eu falo isso para vocês hoje. Quando foi sua última primeira vez? Quando foi a última vez que você resolveu estudar uma coisa nova? Ou ler um livro novo? Ou ouvir uma música nova? Quando foi? A rotina do dia a dia, ela engole a gente. Já são quase meio-dia. Eu vou terminar o que eu tô fazendo aqui, vou lá preparar meu almoço, seguir com os meus filhos. Mas quando foi a última vez que eu tive essa coragem de vir criar um canal, mesmo com poucos seguidores, mas quem tá aqui é que Deus mandou para poder ouvir, que essa palavra do Senhor ela se expanda, que ela avance o reino dos céus. Quando foi a última vez que eu tive a coragem de postar um stories? Eu não postava tanto stories, agora posto. São coisas que eu gosto, são coisas que me alegram, que me faz sentir viva, certo? E coragem, porque aquele que está em nós é muito maior do que aquele que anda e circula no mundo. Aquele que está no mundo, ele pode até ter um prato cheio para te oferecer, mas ele é o mesmo que dá, ao mesmo tempo que ele dá, ele retira das suas mãos. Deus é o único que te dá, que te abençoa, que faz, sem troca de nada, apenas por merecimento, porque Ele é amor. Então fica essa palavra para vocês aqui hoje, que Deus abençoe vocês. Não esquece de curtir, não esquece de comentar, não esquece de engajar. Vamos fazer com que a palavra do Senhor avance, né? Aquilo que eu digo, que tá lá no meu Instagram, é que o intuito deste canal é fazer com que toda a terra o conheça.
que através do meu testemunho toda a terra avance, que existe um Deus que faz tudo por nós, porque eu encontrei no Senhor a minha paternidade, a minha identidade. Muitas pessoas me perguntaram, Thaline, como está a relação de você com seu pai depois que você viajou, foi lá conhecer, né? Levar seus filhos para conhecer, que você o perdoou e ele te perdoou. Maravilhosa. A gente se fala toda semana, toda semana. E é uma fala assim de carinho, de respeito, de leveza, sem cobrança. Eu sei que se um dia acontecer qualquer coisa, eu estou extremamente feliz porque a minha parte eu fiz. Eu engoli meu ego, eu engoli minha arrogância, eu deixei com que Cristo fizesse por mim. E eu fui guiada pelo seu amor. Então ele me levou. E o perdão é muito genuíno, né? Então, eu quero agradecer a cada um que tá aqui nesse vídeo, tá bom? Beijo pra vocês. Com Deus.